Oi, pessoal! Estamos nós aqui para mais uma dica da primeira fase da OAB em Direito Processual Civil, tá? Lembrando a vocês que eu faço a leitura da questão. A gente está sempre resolvendo questões nessas dicas, né? Porque eu aproveito para resolver uma questão com vocês, demonstrar como é que é a linha da FGV, que é letra da lei. Lemos juntos os artigos, explico para vocês, qualquer dúvida, estou no fórum de dúvidas, e depois a gente faz o quê? A resolução da questão com comentários. Não esqueça que quando eu abrir a questão, vocês vão dar um pause, vão fazer a questão, ok? Depois vocês dão um play e retornam. Nós vamos falar hoje de audiência de instrução e julgamento. Um tópico, é claro, né? Vamos falar um tópico sobre audiência de instrução e julgamento. Vamos comigo? Muito bem. Em relação à audiência de instrução e julgamento, é correto afirmar: a audiência poderá ser integralmente gravada, em imagem ou em áudio, em meio digital ou analógico, inclusive diretamente por qualquer das partes, nesse caso, desde que haja autorização judicial. B. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. C. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte, cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência. Regra, porém, não aplicável ao Ministério Público, em face dos interesses indisponíveis defendidos. D. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcionalmente adiada, mas em caso algum cindida, separada, cindir, tá? É separar, ainda que haja concordância das partes. E, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral deverá ser substituído por alegações finais, apresentadas sucessivamente pelo autor, réu e Ministério Público, no prazo de 10 dias para cada um, assegurada vista dos autos. Vamos lá, agora vocês vão dar a pause, vão fazer a questão e eu passo para a legislação junto com vocês. Vamos nós? Muito bem. Lá no artigo 361 do Código de Processo Civil, A2, as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente, inciso 1, o perito. Olha, gente, está dizendo aqui o seguinte, é nessa ordem, preferencialmente. Tá? Pode ser que o juiz tenha que mudar essa ordem? Pode, mas essa é a ordem preferencial. Tudo bem? Vamos lá. 1. Primeiro, o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. O que diz o 477? O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução. Por que ele fala o perito e os assistentes técnicos? Por quê? O juiz nomeia um perito, ou a parte requer o perito, mas o que diz a lei? Que você tem que trazer o quê? O seu assistente técnico. Para quê? Porque o advogado, por exemplo, se for no ramo da engenharia, se for no ramo da medicina, ele não tem aptidão para o quê? Para julgar esse laudo, ou para impugnar esse laudo, ou para concordar com esse laudo. São os assistentes técnicos das partes, além do perito. Ok? Vamos nós. 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas não poderão, os advogados e o Ministério Público, intervir ou apartear sem licença do juiz. Olha, gente, eu vou ler novamente. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes, as testemunhas, o que não pode? O advogado e o Ministério Público intervir ou pedir uma parte sem licença do juiz. Então, o juiz tem que autorizar. Isso aqui, esse parágrafo único, é outro que eu aposto, tá? Aposto muito.
numa questão dele, cabendo ele lá na primeira fase da OAB em Direito Processual Civil. Tá? Fica uma dica dentro de outra dica para vocês, ok? Vamos nós. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes. Se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. 3. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado, tá? Parágrafo 1º, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e não o sendo, o juiz vai fazer o quê? Vai proceder à instrução. Parágrafo 2º, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte, cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. E agora, o artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz, mas 20 minutos a lei já assegura para cada um. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas, de fato ou de direito, gente, só quero fazer uma parte aqui. Esse artigo 364 está falando o seguinte, terminou, ele vai fazer as alegações finais de forma oral, tá? Beleza? Vamos lá. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista aos autos. Muito bem. Às vezes, o processo é muito complexo e são vários capítulos que o advogado tem que falar. E aí não dá. O que ele pode? Ele pode requerer ao juiz para fazer de forma escrita e o juiz poderá, né, lhe dar essa oportunidade para todas as partes, autor, réu, Ministério Público, fazer a sua alegação final de forma escrita. É isso que fala aqui o parágrafo 2º, ok? Continuando. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcionalmente e justificadamente cindida, separada, na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja o quê? Concordância das partes. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. O parágrafo 5º do 367 diz, então, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º, a gravação a que se refere o parágrafo 5º, que acabei de ler para vocês, também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. É outro muito importante. E agora nós vamos o quê? Ao resultado da questão. Vamos ver se vocês acertaram? Claro que sim, não tenho dúvidas disso. Em relação à audiência de instrução e julgamento, é correto afirmar: a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem ou em áudio, em meio digital ou analógico, inclusive diretamente por qualquer das partes, nesse caso, desde que haja autorização judicial. Está incorreta, pois desde a entrada em vigor do CPC de 2015, a gravação da audiência diretamente por qualquer das partes independe de autorização judicial nos termos do parágrafo 6º do artigo 367. Então, ela está errada. B. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Corretíssima. A letra da lei, parágrafo 1º do 361 do Código de Processo Civil. C.
O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte, cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, regra, porém, não aplicável ao Ministério Público, em face dos interesses indisponíveis defendidos. Gente, está incorreto, pois a dispensa também poderá ser aplicada ao órgão do Ministério Público, está lá na lei, que não comparecer à audiência nos termos do parágrafo 2º, 362. D. A audiência ela é una e contínua, podendo ser excepcionalmente adiada, mas em caso algum cindida. Está errado aqui, gente. É claro que ela pode ser separada, ainda que haja concordância das partes. Gente, está incorreto. Pois o certo é que, como regra geral, a audiência é una e contínua. Porém, poderá ser separada, cindida, excepcionalmente, na ausência de perito ou de testemunhas, havendo concordância das partes, 365 do CPC. E, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral deverá ser substituído por alegações finais, apresentadas sucessivamente pelo autor, réu e Ministério Público, no prazo de 10 dias para cada um, assegurada a vista dos autos. Resposta está errada, pois a afirmativa apresenta 2 erros. Na hipótese tratada, o debate oral poderá e não deverá ser substituído por razões finais escritas, e o prazo para tanto é de 15 dias sucessivos, gente, e não de 10, nos termos do parágrafo 2º do artigo 364 do CPC. Muito bem. Qualquer dúvida, é só procurar a professora no fórum de dúvidas. Eu estou no YouTube, os vídeos também estão no YouTube, estão na nossa página do Projeto de Ordem no Facebook, também na minha do Facebook, é a professora Annelise Muniz. Lá eu só trato da parte educacional, são dicas, são vídeos, são aulas, tem muita coisa lá, tá? Tudo sempre junto aqui com o Gran Curso Online, com a nossa equipe, tem minha, tem de outros professores na minha página que eu coloco, tá? Porque a nossa equipe é muito forte e é ela que vai ajudar vocês, junto conosco, nos ajudando também a trazer aprovação para vocês, ok? Um beijo e até a próxima dica. Bons estudos. Tchau!